Imaginem um mundo onde as máquinas aprendem como nós, os humanos. Um mundo onde a tecnologia não apenas executa comandos, mas entende, adapta-se e evolui com base nas experiências. Onde computadores podem reconhecer rostos em fotos, traduzir idiomas instantaneamente e até mesmo prever as nossas necessidades, antes de nós mesmos. Imagina carros que dirigem sozinhos, navegando com precisão pelas ruas, evitando obstáculos e garantindo nossa segurança. Esta é a promessa do Deep Learning, um campo da inteligência artificial que está a revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Está transformando setores inteiros, desde a saúde até a educação, e até mesmo a forma como nós comunicamos. O Deep Learning, ou aprendizagem profunda em português, é um tipo de aprendizagem de máquina que permite que os computadores aprendam com grandes quantidades de dados. Esses dados podem ser de qualquer tipo, desde imagens e sons até textos e números. Em vez de serem programados explicitamente com regras, os algoritmos de Deep Learning aprendem por conta própria, identificando padrões e fazendo previsões. Tornam-se mais precisos à medida que são expostos a mais dados. Esta capacidade de aprender com dados brutos torna o Deep Learning especialmente poderoso para tarefas complexas, como análise de grandes volumes de dados, onde a precisão e a eficiência são cruciais. Tarefas como reconhecimento de imagem e fala, que são difíceis de programar manualmente, tornam-se possíveis e até mesmo comuns com o Deep Learning. Com o avanço contínuo desta tecnologia, estamos apenas a começar a arranhar a superfície do que é possível. O futuro do Deep Learning promete inovações, ainda mais surpreendentes, mudando para sempre a forma como vivemos e trabalhamos. No coração do Deep Learning estão as redes neurais artificiais, sistemas computacionais inspirados no cérebro humano. Estas redes são projetadas para imitar a forma como os neurónios do nosso cérebro processam as informações. Assim, como o nosso cérebro é composto por bilhões de neurónios interligados, cada um desempenhando um papel crucial na transmissão de sinais, as redes neurais artificiais são formadas por unidades de processamento chamadas de neurónios artificiais. Estes neurónios artificiais são os blocos de construção fundamentais destas redes. Estes neurónios artificiais organizam-se em camadas, cada uma, com uma função específica, com cada camada aprendendo a extrair características cada vez mais complexas dos dados. A primeira camada pode identificar características básicas, enquanto as camadas subsequentes aprendem a reconhecer padrões mais sofisticados. Por exemplo, numa rede neural treinada para reconhecer gatos em imagens, o processo de aprendizagem é gradual. As primeiras camadas podem detectar bordas e texturas, que são os elementos mais simples de uma imagem, enquanto as camadas mais profundas identificariam formas como as orelhas, os olhos e os bigodes, que são características mais complexas e distintivas de um gato. Este processo de aprendizagem hierárquico permite que a rede neural compreenda e reconheça gatos com alta precisão, simulando, de certa forma, a maneira como o cérebro humano processa informações visuais. O Deep Learning já faz parte do nosso dia-a-dia, mesmo que nem sempre nos apercebamos disso. Quando desbloqueamos o nosso smartphone com reconhecimento facial, o Deep Learning está a trabalhar nos bastidores. Plataformas de streaming como a Netflix e a Spotify usam Deep Learning para recomendar filmes, séries e músicas que provavelmente nos interessam. E estes são apenas alguns exemplos. O Deep Learning está a ser usado numa vasta gama de áreas, desde a medicina, onde ajuda a diagnosticar doenças como o cancro, até à agricultura de precisão, onde otimiza o rendimento das colheitas. A visão computacional, a capacidade dos computadores verem e interpretarem imagens, é uma área onde o Deep Learning tem tido um impacto particularmente grande. Graças ao Deep Learning, os carros autónomos podem ver a estrada e os obstáculos à sua volta.
Os sistemas de segurança podem identificar rostos em tempo real. Na área da saúde, o Deep Learning está a ajudar os médicos a ler imagens médicas como radiografias e ressonâncias magnéticas com maior precisão, permitindo diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes. Traduzindo o mundo. Deep Learning na tradução automática. Lembram-se daqueles tradutores online que, há alguns anos, produziam frases desajeitadas e muitas vezes incompreensíveis? O Deep Learning veio mudar isso. As ferramentas de tradução automática de hoje, como o Google Tradutor, usam Deep Learning para produzir traduções muito mais precisas e naturais. O Deep Learning permite que estas ferramentas aprendam com milhões de exemplos de traduções, o que as torna cada vez mais inteligentes e capazes de lidar com as nuances da linguagem humana. Limitações e desafios. O que o Deep Learning ainda não consegue fazer? Apesar de todos os avanços, o Deep Learning ainda tem limitações. Essas limitações são importantes de serem compreendidas para que possamos continuar a melhorar e evoluir esta tecnologia. Uma das principais é a necessidade de grandes quantidades de dados para treinar os algoritmos. Sem estes dados, os modelos de Deep Learning não conseguem aprender de forma eficaz e podem apresentar um desempenho pouco satisfatório. Se os dados de treino forem enviesados, o algoritmo também será, o que pode levar a resultados discriminatórios. Isto é especialmente preocupante em aplicações sensíveis, como o recrutamento de pessoal ou decisões judiciais. Outra limitação é a caixa preta. Os algoritmos de Deep Learning são muitas vezes opacos, tornando difícil entender como chegam a determinadas conclusões. Muitas vezes, é difícil entender como os algoritmos de Deep Learning chegam a uma determinada conclusão. Isso pode ser um grande obstáculo para a confiança e a aceitação dessas tecnologias, em setores críticos. Esta falta de transparência pode ser problemática em áreas como a justiça criminal, onde é crucial entender o raciocínio por trás de uma decisão. Sem esta compreensão, é difícil garantir que as decisões sejam justas e imparciais. Ética em foco. Questões éticas e sociais do Deep Learning. À medida que o Deep Learning se torna mais poderoso, é crucial considerar as suas implicações éticas. Por exemplo, como garantir que os algoritmos de Deep Learning não perpetuam ou exacerbam os preconceitos existentes? Como podemos proteger a privacidade das pessoas quando os algoritmos têm acesso a tantos dados? Estas são questões complexas que exigem uma reflexão profunda e um debate público aberto sobre como queremos usar esta tecnologia poderosa de forma responsável. O futuro do Deep Learning. Inovações e tendências. O Deep Learning é uma área em constante evolução. Novas arquiteturas de redes neurais estão a ser desenvolvidas, permitindo que os algoritmos aprendam com mais rapidez e eficiência. A aprendizagem federada, por exemplo, permite treinar algoritmos em dispositivos descentralizados, como smartphones, sem comprometer a privacidade dos dados. À medida que o Deep Learning continua a evoluir, podemos esperar ver aplicações ainda mais inovadoras em áreas como a robótica, a medicina personalizada e a exploração espacial. Concluindo, o impacto do Deep Learning no mundo. O Deep Learning já transformou a nossa relação com a tecnologia e o seu impacto só vai aumentar nos próximos anos. Ao compreendermos o funcionamento do Deep Learning, estamos mais bem preparados para aproveitar os seus benefícios e, ao mesmo tempo, abordar os seus desafios de forma responsável. À medida que continuamos a explorar o potencial do Deep Learning, é fundamental fazê-lo com um olhar crítico e consciente das suas implicações éticas e sociais. Só assim, poderemos garantir que esta tecnologia poderosa seja usada para o bem da humanidade.